Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 3 de março, o Evangelho é Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, de fato, tem um tom bastante profético. Primeiro, Jesus anuncia que vai sofrer e que vai ser condenado à morte, e que aqueles que vão preparar a sua morte são os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Então vejam vocês, pessoas da religião, pessoas consideradas gente cheia de Deus, mas queriam tramar a morte de Cristo. Ele diz essas palavras para os seus discípulos, falando do seu sofrimento, da sua cruz. É interessante que quando está falando, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima e com a intenção de fazer um pedido que é desproporcional, é fora de tempo, e ao mesmo tempo é um pedido que, eu diria, é de quem não entendeu nada do que Jesus estava dizendo. Ela está pensando em poder. Olha, quando o Senhor estiver no seu reino, faça com que um filho meu fique à sua direita e outro à minha esquerda. Quer dizer, quando o Senhor tiver poder tiver poder no seu reino, instalar o seu reino, então promova meus filhos, dê a eles lugar de destaque. É interessante que essa mentalidade de ter lugar de destaque, de querer poder dentro da igreja, de querer mandar, essa mentalidade de busca de aparência, de fama, de prestígio, ela está muito viva dentro da igreja. E há pessoas que, mesmo vivendo dentro da igreja, buscam a Deus de uma maneira tão, eu diria, falta compreensão sobre o essencial do Evangelho. Jesus está falando de morte, de sofrimento, de cruz, está falando de momentos difíceis que vai passar, e essa mulher, ela não, em nenhum momento ela se deixa tocar pelo que Jesus está dizendo. Ela está sintonizada noutra coisa. Então há muita gente também vivendo ao interno da igreja que não está sintonizada com o Evangelho, está querendo e buscando outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós olhamos o Evangelho deste dia pensando naquilo que Jesus disse para esses homens, não é? E vejam que os discípulos ficaram irritados com aquela loucura pelo poder daqueles 2, mas no fundo talvez os outros também não tivessem compreendido bem o que estava acontecendo. E Jesus disse palavras agora muito proféticas. Ele diz: Vocês sabem que o chefe das nações tem poder sobre elas
e que os grandes, entre aspas, aqueles que se consideram grandes, oprimem as nações. Mas entre vocês não deverá nunca ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então, imagino que a igreja, ela não precisa se impor pelo poder, pela força, pelo grito. A igreja não se impõe. Aliás, a igreja propõe o evangelho, né? E não se impõe nunca pela força, não se apresenta como que tem força para se impor. É interessante que a própria igreja escolheu, depois de muitos enganos, voltar a isso, voltar a ser assim, como o Concílio Vaticano II, né? Voltar a ser uma igreja servidora. Servidora é uma igreja que não tira o avental do serviço e que serve a humanidade a começar pelos mais fracos, mais debilitados. O Filho do Homem não veio para ser servido, disse Jesus, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O evangelho de hoje é um evangelho que apresenta um conflito entre Jesus e esses sumos sacerdotes e mestres da lei, e um conflito que com certeza não nasce porque Jesus cura as pessoas, porque liberta de demônios. Não é essa a razão. A razão é outra. Primeiro, estes homens têm muito ciúme, porque Jesus fala como quem tem autoridade. E depois, porque a pregação de Jesus, por exemplo, as bem-aventuranças, contraria tudo que muitas pessoas pensam sobre fé, sobre seguimento de Cristo, sobre religiosidade. Então olhemos para o conflito do Evangelho que não acontece por conta de milagres. Os milagres são um consenso, todos querem os milagres. O que é difícil para muita gente aceitar é a palavra profética do Cristo, a sua pregação profética. Portanto, hoje possamos pensar sobre isso, possamos pensar sobre aqueles que querem viver na igreja buscando poder, galgando poder, pensando em degraus sempre mais elevados, quer dizer, servir a Cristo, ouvir a voz de Deus, viver. Não, nada disso. O que importa é o poder. É dizer, que engano, que loucura e que tolice ao mesmo tempo, né? Viver para buscar o poder. Jesus no final conclui dizendo, no final desse texto, dizendo que devemos buscar o serviço. O caminho é outro, quer dizer, o caminho parece ser a contramão daquilo que o mundo busca, poder, aparência, todas essas coisas aqui, né? Então que o Senhor nos ajude a viver bem o dia de hoje. E nesse tempo de Quaresma, pedir a Deus a graça de nos purificar destas relações mesquinhas e relações pensadas, planejadas a partir dessa ótica de buscar o poder, de cavar o poder, de buscar oportunidades de crescimento, e crescimento somente de casca e não crescimento interno. Eu creio que o crescimento que o cristão deve buscar no interno da igreja é o seu crescimento na fé, é o seu crescimento, é a sua formação, né? É a formação. Nós vivemos um momento muito difícil, estamos vivendo um momento difícil, a nossa fé está sendo provada. Então eu creio que devemos investir nessa busca do crescimento da fé. Que o Senhor nos dê a graça de viver bem o dia de hoje e que possamos produzir frutos para a vida do mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.